Bendito seja o nome do Senhor. Glórias e mais glórias rendemos a Ti, Jesus. Aleluia. Seja bem-vinda, Thaís. Que linda. Shalom, shalom. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Hoje é dia de gratidão, né? É um dia de louvarmos a Deus, louvarmos de todo o nosso coração pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? A cristandade, né, hoje está celebrando o nascimento de Jesus, tá? E nós queremos declarar que Jesus nasceu. E ele nasceu com um propósito. Ele nasceu para ser o Salvador do mundo. Ele nasceu como homem em Belém da Judéia, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, para ser o teu Salvador, para ser o nosso Salvador, o nosso Senhor. Ele nasceu para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Amém? E é lindo, é muito lindo ver as profecias do Antigo Testamento sendo anunciada e concretizada, tal como foi anunciado pelos profetas. E eu quero proclamar esta palavra que está em Isaías capítulo 9, do versículo 6 em diante. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé dos exércitos fará isto. Oh, maravilha! Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Emanuel, Deus conosco. Olha o que diz a palavra em Miqueias, no capítulo 5, também vai falar, vai profetizar a respeito do Messias, a respeito do menino que nasceria em Belém da Judéia. Oh, louvado seja Deus. Miqueias, capítulo 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Aleluia. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Eu quero que vocês compreendam que Jesus não começou a existir a partir do momento em que ele foi gerado no ventre de Maria, ou a partir do momento que ele nasceu na manjedoura de Belém. Não, a Bíblia já declara que as origens do Messias, as origens de Jesus
são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, porque Jesus é Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que veio a este mundo com um propósito. E o propósito foi destruir o pecado, derrotar Satanás, nos arrancar do império das trevas e nos transportar para o reino do amor de Deus. Jesus veio quebrar a parede de separação que havia entre nós e Deus, e entre nós e o nosso próximo. Oh, maravilha! Glória ao Senhor! Então esse menino, esse bebezinho da manjedoura é o Filho de Deus, é o próprio Deus em forma humana. O Verbo que se fez carne. Amém? Aleluia! Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que ao tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome de Yahvé, seu Deus. E eles habitarão seguro, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Este menino que nasceu na manjedoura em Belém da Judeia, este será a nossa paz. Tá vendo? Este será a nossa paz. Jesus é a nossa paz. E eu quero trazer outro texto da palavra de Deus que fica em Mateus, no capítulo 1, para que nós guardemos no nosso coração. Sejamos firmados na palavra da verdade. E esta palavra é fiel e verdadeira. Capítulo 1 de Mateus, o versículo 18 ao versículo 25, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Eu creio nisso. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Aleluia, Yoshua, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha que lindo. Olha que o propósito já foi revelado a José antes de Jesus nascer, porque esta profecia já tinha sido proclamada pela boca de Moisés, pela boca de Isaías, pela boca de Miqueias e de outros profetas. Oh, aleluia! Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor Yahvé por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Yahvé conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo de Yahvé, e recebeu sua mulher
contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aleluia! Vamos para Lucas, no capítulo 2, e vamos proclamar o registro do nascimento de Jesus através do evangelista Lucas, o historiador. Aleluia! Vamos proclamar Lucas capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 20. Olha o que diz a palavra de Deus. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor Yahvé desceu aonde eles estavam, e a glória de Yahvé brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Aleluia! É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor Yahvé nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor.
e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança, oh aleluia, envolta em faixas e deitada em manjedoura. Queridos, isso aqui é espetacular, é majestoso, é glorioso. Eu quero dizer para você que eu aprendi ontem com a pastora Ana Paula Valadão. Ela estava ministrando uma palavra sobre este sinal. E eu fiquei feliz da vida, porque aprendi algo de Deus aqui, né? Esses pastores, eles eram pastores que davam das ovelhas, dos animais que seriam oferecidos em sacrifícios a Deus, né? Então, essas ovelhas, esses cordeiros, eram guardados como... Aleluia! Voltou, né, meus irmãos? Vamos começar tudo de novo, né? Então, veja. Os anjos deram um sinal aos pastores. E este sinal era que eles encontrariam uma criança envolta em faixas, deitado em manjedoura. E quem são esses pastores? São aqueles que cuidavam de ovelhas e de cordeiros, certo? E eles cuidavam com muito amor desses animais, porque era a profissão deles, pastores de ovelhas, pastores de rebanho. E esses animais eram animais que seriam oferecidos em sacrifício a Deus no templo, nas festas estabelecidas por Deus, Páscoa, Tabernáculo, Pentecoste, principalmente a Páscoa, né? Porque Jesus seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, todo cordeiro, todo animal que era oferecido, que iria ser oferecido a Deus, era separado e era coberto com essas faixas, certo? Porque esses animais eram animais limpos, esses animais não poderiam ter defeito algum, não poderia ter enfermidade, né? E na Páscoa era um cordeiro de 1 ano, então todo animal que se oferecia a Deus em sacrifício era perfeito. Então, esses animais que iriam ser oferecidos a Deus, eles eram envoltos em faixas, em um tipo de tecido apropriado. E o que aconteceu? O que aconteceu foi que o anjo deu a esses pastores um sinal. E qual era o sinal? A criança que traria paz ao mundo, a criança que seria o desejado das nações, o Messias de Israel, estaria envolvido em faixas, em panos, numa manjedoura. E eles, os pastores, iriam reconhecer quem seria esse menino, porque no coração dos pastores havia o quê? Havia a esperança messiânica. Todo bom judeu esperava o cumprimento da profecia. O descendente de Davi, o Messias de Israel, o Salvador, o Senhor, o ungido. E queridos, quando esses pastores chegam em Belém da Judéia, eles vão encontrar, sabe o que? Jesus envolto no mesmo tecido que era enfaixado os cordeiros para o sacrifício. E aí eles vão reconhecer que esse menino é o Cordeiro de Deus, a quem João Batista falou que tira o pecado do mundo. É este Cordeiro a quem Abraão, nosso pai na fé, declarou para Isaque, quando Isaque perguntou: meu pai, a lei está aqui,
e o cutelo também. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão, numa atitude de fé, numa liberação profética, ele olha com certeza para o céu e ele declara: Deus proverá para si um cordeiro. Então esse tecido que estava sobre Jesus não era qualquer tecido, não foi escolhido por Maria. Esse tecido foi escolhido pelo próprio Deus, porque seria um sinal para os pastores que sabiam diferenciar um cordeiro para um sacrifício e um cordeiro que não seria para o sacrifício. E quando aqueles pastores viram aquele menino numa manjedoura, num local onde os animais dormiam, aqueles pastores reconheceram que aquele menino era especial. Ele estava envolto nos tecidos que envolviam os cordeiros para o sacrifício. E Jesus já nasceu como Cordeiro de Deus, que haveria de remover os nossos pecados, a nossa culpa, que haveria de satisfazer a vontade do Pai. Por esse motivo, os anjos disseram: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem Deus quer bem. E veja que quando os pastores chegaram em Belém da Judéia, e eles foram até a manjedoura, diz a Bíblia, que eles ficaram como admirados. Eles comprovaram que Jesus era o Messias, eles comprovaram que Jesus era o príncipe da paz, eles comprovaram que Jesus era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque todos, e vendo-o, veja, foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, quando eles viram, o sinal era um bebê na manjedoura envolto em panos. O sinal não era Maria, o sinal não era José, o sinal era um bebê envolto em panos, deitado em uma manjedoura, deitado no mesmo lugar que os cordeiros dormiam, deitado, envolto, coberto, todo enroladinho, com o mesmo tecido, com o mesmo pano, com as mesmas faixas que as ovelhas, que os cordeiros eram envolvidos para o sacrifício. Oh, que coisa linda! Versículo 18: todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores, porque os pastores não ficaram calados, os pastores anunciaram, os pastores proclamaram, os pastores, eles tocaram o chofar da proclamação. Nasceu o Salvador, nasceu o Redentor, nasceu o Messias de Israel, nasceu o Cordeiro de Deus, nasceu a esperança de Israel, o desejado das nações. Eles falaram, eles proclamaram, eles anunciaram, eles não guardaram para si essa grande notícia. É assim, meus irmãos, nós não podemos guardar para nós esta grande notícia, as boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho. E quando os pastores regressaram para a sua casa, voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Meus queridos, meus amados irmãos, a nossa oração deve ser contundente. Olha, eu sei que o mundo cristão não está comemorando o Natal
ou o nascimento de Jesus como deveria ser. Eles não têm entendimento. Eu não vou ficar presa àquilo que o mundo faz. Eu vou ficar presa àquilo que a palavra declara. Jesus nasceu. Se Jesus não tivesse nascido, nós permaneceríamos nos nossos pecados, nas nossas maldições, nas nossas enfermidades, nas nossas desgraças, estaríamos debaixo do tacão de Satanás até hoje e iríamos para o inferno. Mas Jesus nasceu para mudar a nossa história. Jesus nasceu para mudar a história do mundo inteiro. Jesus nasceu para mudar a minha vida. Eu sei que ele não nasceu no dia 25 de dezembro. Eu não estou presa a uma data. Eu estou presa a um fato. Jesus nasceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus nasceu, e ele já nasceu como Cordeiro de Deus, ele já nasceu como Emanuel, Deus conosco, ele já nasceu com um propósito, meu irmão. Ele é o Filho do Deus vivo. Jesus nasceu para ir à cruz. Jesus nasceu para ir à sepultura. Jesus nasceu para ressuscitar. Jesus nasceu para voltar aos céus como vencedor. E Jesus nasceu para retornar e nos buscar como igreja, como seu povo. Então, meus queridos irmãos, é isso em que eu devo me firmar, é no fato de que Jesus nasceu. Eu sei que os homens não têm entendimento, e eu quero dizer para você que ninguém terá entendimento dessa verdade absoluta se o Espírito Santo não revelar o coração, esse entendimento do nascimento de Jesus, desta maneira sobrenatural, gerado pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem. Esse entendimento só vem pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que revela a nós. É o Espírito Santo que gera fé no nosso coração. Eu creio que foi exatamente como a Bíblia afirma. Queridos, isso vem por revelação. Se o Espírito Santo não nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, nós não mudaremos. Se o Espírito não nos revelar Cristo, nós nunca herdaremos o céu. Portanto, glorifique ao Pai, glorifique ao Filho, glorifique o Espírito Santo, glorifique, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu sei o sentido do Natal. Na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. Tudo ele é para mim. Tudo ele deve ser para você. Portanto, receba a paz, porque Jesus é o príncipe da paz. Miqueias declara, ele é a nossa paz, e os anjos anunciaram glórias a Deus nas maiores alturas, paz na terra a quem Deus quer bem, como Deus quer bem a você, como Deus quer bem a mim, como Deus quer bem a todos os homens. Ele entregou o seu melhor. Ele entregou o seu melhor. Não havia um melhor presente para Deus entregar a mim e a você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que nele crê. Veja que Jesus foi dado, foi entregue, foi presenteado. Foi presenteado. O nascimento de Jesus é presente para você, é presente para mim, é presente para o planeta Terra, é presente para a nação de Israel.
Jesus nasceu como presente, Cordeiro de Deus, destinado ao sacrifício por mim e por você, para sermos livres de todo o pecado e voltarmos a ter comunhão com o nosso Deus e recebermos a vida eterna. Oh, meus irmãos, como é maravilhoso pertencer a Jesus. Como é maravilhoso pertencer a Jesus. Que o povo brasileiro, que a verdade da palavra, que a revelação do nascimento de Jesus, o Filho de Deus, venha ao coração de cada brasileiro, cada pessoa que habita nesta pátria, receba a revelação que é dada pelo Espírito Santo da pessoa de Jesus, do propósito pelo qual Jesus nasceu em Belém da Judeia e já nasceu como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oi, meus irmãos, é muito amor, é muito amor, é muito amor. É amor demais o nosso Deus. É muito amor. Meu coração tá com vontade de explodir de gratidão, de louvor, de adoração ao meu Deus, por ter nos dado Jesus. E o Verbo se fez gente e habitou entre nós. Amém? Eis os anjos em harmonia, cantam glória ao nosso Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. E nós vamos louvar com o Pai Nosso. Eu encontrei essa música hoje, queria, e hoje é o dia de nós exaltarmos ao Senhor por esse presente maravilhoso. Eu agradeço todos os dias, mas hoje eu estou aproveitando o ensejo para enfatizar esse grandioso presente que nós recebemos. Jesus. Jesus é melhor do que ouro ou bem. Jesus é tudo, absolutamente tudo, para mim e para você. Coração de toda a nossa alma, te exaltamos. Te exaltamos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Que estás no céu, venha ao teu reino.
nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória sempre. Pois teu é o reino, o poder e a glória pra sempre e sempre, pra sempre e majestoso, glorioso, eterno Deus és tu, Jesus. Santo, Senhor. Oh, te exaltamos. Nós queremos te exaltar nesse lugar. Te exaltamos. Com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos, Senhor. Os querubins entre os serafins. Nós te exaltamos essa noite. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos. Em toda a terra. Seja exaltado.
seja exaltado para todo sempre. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Oh, glórias. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, meus amados. Como nosso Deus é lindo, né? Como é belo pertencer a Jesus. Como é maravilhoso. Nós vamos fazer a leitura de Apocalipse capítulo 20. Amém? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. A revelação de Jesus Cristo. Esse livro. Revelação de Jesus Cristo. Então nós vamos hoje ler o capítulo 20. Que maravilha! De Apocalipse. Olha que coisa linda. E hoje estaremos proclamando a prisão de Satanás por 1000 anos e a primeira ressurreição. Oh, glórias ao nome do Senhor. Amém? Vamos ler com muita alegria esta palavra de poder. Abra aí, abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, proclame alto esta palavra aí na sua casa. Libere essas sementes poderosas que não voltam vazias. Vamos proclamar? Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo
O sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero proclamar a segunda bem-aventurança hoje. Tá? Está no capítulo 14 de Apocalipse. Aleluia. Amém? Aleluia. Vamos proclamar esta bem-aventurança. 14. Versículo 13. A primeira bem-aventurança está no capítulo 1. E a segunda bem-aventurança, que são 7, a segunda bem-aventurança está no capítulo 14, versículo 13. Olha o que a palavra de Deus declara. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Esta é uma palavra de consolo dada por Jesus a nós, o seu povo, a sua igreja, os seus seguidores, os seus discípulos. Porque morte é separação, né? E a morte física veio como consequência do pecado. Porque a morte física é a expressão, né, da morte espiritual que todos nós passamos quando os nossos primeiros pais pecaram. O homem morreu espiritualmente. Disse Deus a Adão: no dia em que comeres o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Tá certo? Certamente morrerás. Certamente você, Adão, vai morrer. E
e eles comeram do fruto, tanto Eva quanto Adão. E quando eles comeram, eles morreram. Morreram espiritualmente, mas fisicamente o homem, ele vai aprendendo a morrer. Vai morrendo diariamente, fisicamente, né? Mas o homem nunca aprende a morrer e o homem nunca se conforma com a morte física, porque Deus não fez o homem para a morte. Deus fez o homem para a vida. A morte veio como consequência do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas este homem que morreu espiritualmente, ele pode viver espiritualmente. E o único meio do homem viver espiritualmente é recebendo a vida, porque a vida é Jesus. A vida está em Jesus e a vida é Jesus. Sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há como o homem viver espiritualmente. Sem Jesus o homem permanece morto espiritualmente. Então é necessário que todo homem reconheça que é pecador, reconheça que está morto espiritualmente e que precisa da vida, que é Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele morreu para nos dar vida e vida em abundância. Ele morreu para que o nosso espírito pudesse reviver, porque ele é vida. Então, só através de Jesus nós temos vida. Só através de Jesus o homem vive. O homem sem Jesus está morto nos seus delitos e pecados. Ele pode cantar, levantar as mãos, trabalhar, dormir. Ele pode procriar. Fisicamente ele pode fazer tudo isso. Mas diante de Deus ele está morto. E ele precisa reconhecer isso e receber e aceitar o plano que Deus estabeleceu para a sua vida, para a salvação do homem, para a recriação do seu espírito, para a regeneração do espírito morto deste homem. Aí a Bíblia vai dizendo algo poderoso. Olha, o que? A Bíblia mostra que há 3 tipos de morte. Existe a morte espiritual, que todos nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Todos os homens que nascerem e nasceram no planeta Terra já nascem mortos espiritualmente. Pode ser um bebezinho de um dia. Davi disse, e é verdade: eis que nasci em pecado e em iniquidade concebeu a minha mãe. Davi não está dizendo que ele nasceu de um relacionamento contrário a Deus, que foi um ato de prostituição, de adultério. Não é isso que ele está falando. Ele está declarando que ele já nasceu em pecado. Porque todo homem que nasce de outro ser humano já nasce em pecado. Já nasce morto espiritualmente. Tá certo? A segunda morte é a morte física, que nem todos os seres humanos irão passar, ainda que você não creia nisso, mas é verdade. Alguns não passarão pela morte física. A Bíblia mostra que Enoque não passou pela morte física. A Bíblia mostra que Elias, o profeta, não passou pela morte física. E também muitos no mundo inteiro não irão passar pela morte física, porque Jesus vai voltar. E quando ele voltar para nos buscar, a Bíblia afirma que quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, que pertencem ao Senhor, serão transformados e arrebatados
e se encontrarão juntos nos ares com o Senhor Jesus. É a Bíblia quem diz, e ponto final. Alguns irão morrer e vão receber uma ressurreição gloriosa, que é a ressurreição para a vida eterna. Mas outros não. Então escute bem, queridos. O ser humano pode conservar sua morte espiritual. Ele pode, para que ele vá para o céu, ele tem que mudar de identidade. Ele tem que mudar de reino. Ele tem que mudar de pai. Então, escute bem, ele nasce morto. Mas se ele aceita Jesus como Senhor Salvador, ele passa a viver. Se ele aceita Jesus como Senhor Salvador, ele sai das trevas para a luz. E se ele recebe a Jesus como Senhor Salvador, ele jamais experimentará essa morte eterna que a Bíblia chama segunda morte. Mas para que o homem vá para o inferno, ele não precisa fazer absolutamente nada. Ele só precisa conservar a morte eterna, a morte espiritual. Ele vive a vida do jeito dele, ele vai morrer sem Cristo. Significa que ele, quando morre sem Cristo, ele confirma a sua morte eterna, porque ele morreu espiritualmente e ele conservou em vida a sua morte espiritual. E quando ele morre fisicamente, ele confirmou que quer viver morto espiritualmente por toda a eternidade, apartado de Deus. O que o homem precisa em vida fazer é receber o plano estabelecido por Deus para a salvação, para que ele viva eternamente, para que ele não passe pela segunda morte, pela morte eterna, para que ele não vá para o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Olha, bem-aventurados mortos, que desde agora morrem no Senhor. Então, todo aquele que morre fisicamente aqui no planeta Terra, mas ele morre com Cristo, ele morre firmado na fé viva em Cristo Jesus. Ele fechou os olhos para esse mundo físico, mas ele tem convicção plena de que ele vai só mudar de endereço, ele vai morar com o Senhor, ele vai gozar das promessas que Deus fez, ele vai viver para sempre com Jesus, porque Deus prometeu, porque Jesus assim o disse. Então, queridos, esses que morrem no Senhor jamais experimentarão por um segundo o inferno, jamais experimentarão por um segundo a morte eterna. Esses estão com o Senhor, já gozam das delícias celestiais, e diz o Espírito para que descansem das suas fadigas. Aqui na terra nós temos fadigas. Às vezes eu fico assim, eu vou para sepultamento de crente, eu fico desesperada com o desespero do povo. Parece que não sabe quem é Jesus, parece que não sabe para onde vai, parece que aquela palavra de vida não surtiu efeito na vida deles. Meus irmãos, viver com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu sei para onde vou, eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida. Quando eu fechar os olhos nesta terra, eu vou abrir na presença de Deus. Eu tenho plena convicção. Oh, maravilha! Amém? Eu tive uma mãe que morreu e foi para a presença de Deus. Você sabe o que é uma mãe dizer assim: minha filha, ore por mim, eu quero ir para o céu, já chegou o tempo, por favor, peça a Deus que me leve para a sua presença. Oh, maravilha, que coisa linda, eu sei que é verdade. E quando eu cheguei no cemitério, aí meu irmão perguntou assim: Kel, o que vamos fazer agora? Eu já tinha feito um culto de
4h30, então eu estava tranquila, né? Só era jogar lá a sepultura. Aí eu disse assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu ouvi. Eu quero dizer que eu ouvi audivelmente Deus falar comigo, dizendo assim, semei o corpo da minha serva. Olha que coisa linda. E toque o chofar, porque breve ela se levantará deste lugar para a minha presença. Em outras palavras, ela vai ressuscitar deste lugar. Ô, meus irmãos, eu vou duvidar? Eu não. Aí é que eu dei aleluia, aí é que eu toquei o chofar com alegria, porque o meu Deus falou. Ela não vai ser, semeie o corpo da minha serva naquele grande dia. Ela vai ouvir o toque da trombeta a partir de Aracaju. Aleluia! E é deste lugar que o corpo dela vai ressuscitar. Oh, aleluia! Glória ao Senhor! Então, meus amados, eu fico feliz porque Jesus trouxe esse consolo para mim e para você. Essa bem-aventurança foi Jesus quem trouxe para a sua igreja, para o seu povo. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. As nossas obras vão nos acompanhar. Que estas obras sejam obras que glorifiquem ao Senhor. Queridos, Deus abençoe a sua vida ricamente. Deus encha o seu coração de gozo, de certeza, de confiança nele. Que você glorifique a Deus pela pessoa de Jesus Cristo, porque você tem vida em Jesus. Seu espírito não está morto, seu espírito foi recriado, foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Hoje você é templo do Espírito Santo e quer pela vida, quer pela morte, você pertence ao Senhor. Você jamais experimentará, nem por um segundo, a morte eterna, porque você é propriedade do Deus Todo-Poderoso. E você vai morar no céu para sempre com o Senhor. Quer pela vida, quer pela morte, você é do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero dizer assim, que como os pastores pregaram o evangelho lá no dia que Jesus nasceu, você também não cale a boca não. Pregue, 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 pregue o evangelho. Porque pastor nasceu para pregar o evangelho. Nós somos salvos para pregar o evangelho. Amém, queridos? Shalom, shalom, grande abraço. A graça do Senhor seja abundante em sua vida hoje e sempre. Brasil, que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yahvé sobre ti levante o seu maravilhoso rosto e te dê shalom. Shalom, queridos, paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. Jesus é a nossa paz. Aleluia.